Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Quais são os termos necessários para a interrupção legal da gestação no Brasil? O que você me diz? Tem que ter autorização judicial? Pensa assim, ó, uma paciente que foi vítima de estupro, que é um dos critérios para a gente ter, para fazer aborto legal. Paciente que foi vítima de estupro, tem que ter autorização judicial? Tem que ter boletim de ocorrência policial? Tem que ter termo de consentimento da paciente? O que é que tem que ter? Quais são os termos necessários, você sabe? Ih, Jader, calma, eu recém liguei a aula aqui. É isso mesmo. Me responde, você sabe? Ficou com a pulguinha atrás da orelha? É. Então tá. Nessa aula a gente vai tirar essa pulga de trás da orelha, a gente vai conversar muito sobre esse tema. Esse tema realmente é importantíssimo, não só como médicos, mas também como cidadãos. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso. A gente vai, na verdade, falar sobre ética em ginecologia e obstetrícia, vamos falar sobre o aborto legal e sobre estupro, sobre abuso sexual, um tema que está tão em voga, que tanto se fala, porque é um problema de sociedade, da sociedade, né? Eu sempre digo, essa aula ela é importante não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico, como do ponto de vista de sociedade. A gente só vai conseguir ter uma sociedade melhor no momento que a gente falar cada vez mais abertamente sobre esses problemas, sobre esses cânceres sociais, né? Então a gente tem que falar sobre estupro, a gente tem que falar sobre pedofilia, a gente tem que falar sobre suicídio. É preciso falar sobre esses temas que são tão dolorosos, que mexem tanto com a gente, porque é só falando, expondo, que a gente consegue mudar de alguma forma. Vem comigo! Então, para a gente introduzir a nossa conversa, eu vou só relembrar aqueles princípios da ética médica, que são beneficência, a não maleficência, justiça e autonomia. Lembrando que a beneficência é a gente beneficiar sempre o paciente, a não maleficência é quando o nosso ato médico não pode provocar algo que vai trazer um malefício para a nossa paciente, então não dá para o nosso ato trazer malefício e não benefício, então esses são princípios básicos, né? Temos o princípio da justiça, que tem relação com a equidade, e o principal princípio que mais a gente fala dentro da ginecologia é o da autonomia. Esse princípio na área de GO se fala muito, que é a questão da paciente ter juízo crítico e poder decidir se ela realmente quer ser submetida a um procedimento, se ela quer ser submetida a um determinado ato médico que a gente está propondo. Então, para ficar bem dinâmico, não ficar aquela aula expositiva, o que eu fiz? Eu trouxe como se fossem vinhetas clínicas de cenários que todos vocês já participaram em algum momento. Se não participaram, vão acabar participando para a gente decidir juntos. Olha só. Esse primeiro é de uma adolescente de 15 anos que vem desacompanhada à sua primeira consulta ginecológica para iniciar a contracepção. Então uma adolescente, uma menina de 15 anos, desacompanhada, e ela deseja contracepção. Assintomática, não refere na história mórbida pessoal ou familiar nenhum dado relevante. Assinale a alternativa que contempla a conduta mais adequada. Explica para ela a impossibilidade de prescrever um contraceptivo sem o consentimento do responsável legal. Então a gente diz, olha, eu preciso que a sua mãe esteja junto aqui para eu poder lhe prescrever uma pílula anticoncepcional, por exemplo, ou prescrever contraceptivo após decisão conjunta do melhor método. Então lá vai, gente. Isso aqui também sempre gera grandes dúvidas na prática, e eu vejo gente experiente, às vezes, que acaba se atrapalhando. Olha só, a gente tem uma coisa muito forte na gente como pessoa, né, como sociedade, em a questão da maioridade. 18 anos. Mais de 18 anos já é responsável pelos seus atos, então eu posso prescrever. Agora, menor de 18 eu fico com dúvida. Será que eu não teria que chamar a mãe, avisar a mãe? Gente, olha só, presta atenção. 18 anos é a maioridade penal e civil, é um conceito jurídico, que todos nós como sociedades temos esse conceito jurídico, de que maiores de 18 anos podem ser responsabilizados pelos seus atos. Isso é um conceito jurídico, não é um conceito médico.
Em medicina, não existe essa história de ser maior de idade ou menor de idade perante a lei. Em medicina, a gente tem capacidade, a gente tem juízo crítico para conversar com a nossa paciente e avaliar se ela está sendo coerente naquilo que ela está solicitando. Então, você tem que conversar com a adolescente, tem que entender o que ela está solicitando, entender se ela sabe o que ela está fazendo, se ela tem coerência e ela tem entendimento que ela está tendo relação sexual. E se essa adolescente se mostra coerente, se você julga que ela está falando de uma forma coerente e ela está preocupada em relação à contracepção, você pode prescrever o método contraceptivo e não tem que chamar nenhum responsável legal. Isso é muito, 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 muito importante. Essa história da maioridade, gente, é um conceito jurídico, nada tem a ver com o conceito médico. Entendido? Tá, Jade, mas peraí, assim, ó, se essa paciente, ela tá sendo abusada, alguma coisa, aí você como médico, você como médica, tem essa capacidade de conversar com ela e de entender, né, o que está acontecendo. Se realmente ela tem algum indício de poder estar sendo abusada, claro, aí muda completamente de figura, aí você vai chamar o responsável legal. Agora, se ela entende a relação sexual, ela quer a relação sexual e você conversa com ela, você vê que ela tem entendimento, você pode prescrever e não tem que chamar responsável legal. Então, resposta é letra B, certo? Isso é bem importante, gente, porque muitas vezes tem adolescentes que engravidam, né, e que chegam grávidas justamente até porque ela veio buscar, ela chegou no posto de saúde, ela pediu orientação e o médico não quis dar a pílula para ela porque ela era uma menor, sei lá, tá sem a mãe, eu não vou dar, mas ela também não quer chamar a mãe, às vezes existe um problema familiar ali que ela não quer compartilhar com a mãe sobre a vida sexual dela, e ela tem esse direito de não querer. Então, gente, a gente como profissional tem que explicar para ela que como é que se toma a pílula, orientar o uso do preservativo para a prevenção de IST e você pode prescrever sem medo e sem chamar responsável legal, certo? Entendido? Beleza! Olha essa aqui, ó, 16 anos, uma adolescente de 16 anos de idade consulta a ginecologista para orientação anticoncepcional. Aí, posteriormente, a mãe, que também é paciente do mesmo ginecologista, da mesma ginecologista, faz contato para se informar sobre a consulta da filha. Aí, o que a gente tem que fazer? A mãe liga e diz, olha, eu queria saber aí, doutora, por que a minha filha foi aí? O que ela queria, né? Deve dar as informações solicitadas apenas por se tratar de menor de idade, diz a solicitante ser sua responsável legal. Não deve dar as informações solicitadas, só poderá prestar as informações mesmo aos responsáveis legais na presença dela, ou deve exigir a presença de um responsável legal na consulta quando as informações forem dadas. Então aí entra a questão do sigilo médico, que é uma parte da ética médica tão importante dentro da ginecologia e obstetrícia. Gente, olha só, o médico é o depositário da confiança daquela paciente. Então, assim, no momento que ela está contando as informações para a gente é o depositário e a gente não tem que compartilhar com ninguém, né, aquilo que ela nos contou. Então, a mãe não tem que saber de nada. Mas ela é uma menor de idade e a mãe é a responsável legal. Gente, de novo, isso é um conceito jurídico, não tem nada a ver. Então, assim, ó, a mãe, ela tem que ser orientada a ela conversar com a sua filha. A gente tem que dizer, olha mãe, eu não tenho autorização para contar sobre a consulta, isso é sigilo médico, isso está no Código de Ética Médica, eu não posso dizer para a senhora o motivo da consulta da sua filha. Se a senhora quer saber o motivo, a senhora converse com a sua filha. A gente orienta que o núcleo familiar, os laços familiares sejam cada vez maiores, mais intensos. Então converse com a sua filha, exponha para ela que você está preocupada, né? E vocês, entre vocês duas, vocês vão resolver. O médico não pode dar as informações para a mãe. Entendido? Isso é tão comum de acontecer, gente, é muito frequente, né, as mães quererem saber sobre a consulta das filhas, ou às vezes aquela história, né, da mãe chegar, né, ou da família chegar com a adolescente querendo saber se a adolescente é virgem. Não existe isso, gente, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que dizer que não tem o menor cabimento da gente fazer isso. Então, mas a gente quer, estão pressionando, então conversa você com a adolescente, tira toda a família e conversa você com a adolescente e pergunta se realmente é isso que ela quer. Ela é a paciente,
certo? Não é todo o entorno, né, que está fazendo todo esse bafafá. Beleza? Ô Jader, não tem as exceções que a gente pode revelar o sigilo médico? Tem. São 3 exceções. Quando a gente tem autorização expressa do paciente, a gente pode revelar o sigilo médico. Aqui entra, gente, aquela história do CID, né? Todos vocês já devem ter visto isso. A paciente chega para consultar e diz assim, eu quero um atestado, mas a empresa exige que tenha CID no atestado. Gente, o CID é sigilo médico. Mas é um código, não interessa. Qualquer pessoa que pegar o CID ali vai ver qual é que é a doença que corresponde. Então, assim, se você escreve o CID no atestado que você está dando, tem que ter autorização expressa. Então, você pede para que no verso do atestado a paciente escreva, né? Eu, fulana de tal, autorizo o registro do CID da minha doença neste documento. Se ela autoriza expressamente, você pode revelar o sigilo médico. Ou o segundo cenário é o dever legal, né? Então, assim, quando a gente tem dever legal de informar um diagnóstico, por exemplo, uma doença de notificação compulsória, eu tenho que informar a vigilância epidemiológica. Então, nesse caso, você pode romper o sigilo médico, você está autorizado. E o terceiro cenário é quando tem risco a terceiros, né? Quando a doença do paciente, da paciente, está expondo terceiros ao risco. Aí, nesse caso, também a gente pode revelar o sigilo médico. Esse risco a terceiros é aquele exemplo clássico do paciente HIV, né? Imagina que você está atendendo um homem que é HIV positivo e ele ele te conta, né, que ele está com uma namorada, que está transando com essa namorada sem camisinha e que ela não sabe. Ele não quis contar para ela. Aí você diz, olha, é fundamental que você conte para ela. Ele diz, eu não vou contar. Então, gente, nesses casos a gente tem que fazer muito esforço para fazer o paciente entender a situação e que é fundamental que ele conte para essa outra pessoa que está exposta ao risco. Se ele disser que não vai contar, aí você tem que chamar essa pessoa e você tem que contar. Por quê? Porque essa pessoa está exposta ao risco. Ela está exposta ao risco de pegar HIV e ela não sabe. Então, nesse caso, você está realmente... Você está amparado pelo Código de Ética Médica para você romper o sigilo médico e para que esse terceiro, né, para que essa pessoa, ela deixe de ficar exposta ao risco. Que ela vai dizer, então, olha, é importante que você use camisinha porque você está exposta ao risco. Beleza? Muito bem, então, olha só, essa aqui que a mãe quer saber sobre a consulta da filha? Não, a senhora não tem direito, não deve dar as informações solicitadas. Letra B, a resposta da questão. Beleza, gente? Então, assim, essa parte inicial foi só para a gente introduzir o assunto, para a gente falar um pouquinho sobre ética, que eu acho que é bem importante, principalmente essa questão de anticoncepção, certo? Então, gente, por favor, se vocês atenderem uma menina, uma adolescente que diz que está transando, né, que está tendo relação sexual, primeiro conversa com ela e vê se ela está entendendo o que ela está fazendo, né? Às vezes tem gente que está tendo relação sexual, está sendo abusada e não percebe, não tem maturidade ainda para perceber que está sendo abusada. Primeiro você conversa com a adolescente, vê que ela está orientada, que ela está lúcida, que ela está entendendo o que está se passando, a gente não tem que chamar responsável legal nenhum. Beleza? Entendido? Muito bem. E agora a gente entra então na parte da aula que é a parte principal, né, que tem tudo a ver com esse tema de ética e que é um tema que realmente a gente precisa saber bem, entender bem, que é o tema violência sexual, estupro e aborto legal. Então, gente, eu começo introduzindo aí esse tema dizendo que a nossa população, a gente vive, na verdade, num país, né, extremamente violento. A gente vive num país que as taxas de violência são altas e, consequentemente, as taxas de violência sexual também são altas. Então, o que eu fiz para a gente poder conversar sobre esse tema, para a gente colocar na real mesmo esse tema e entender a magnitude do problema? Eu trouxe uma pessoa muito, muito, muito especial que vai contar pra gente, vai explicar pra gente um pouco sobre isso. É uma pessoa que realmente fala abertamente sobre isso e eu achei fundamental a gente, além de trazer as questões técnicas, né, a gente trazer a voz dessas pessoas para que realmente fique muito, muito, muito bem entendido, muito bem colocado para que realmente a gente consiga mudar alguma coisa nesse nosso país. Prestem atenção.
Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir para a formação de novos médicos. Falar desses assuntos é algo que eu já faço. Eu gosto de falar, eu acho importante falar. Então, eu não estou falando só aqui, eu falo nos meus vídeos. Eu tenho um grupo onde a gente aberto, um grupo público, onde a gente posta relatos, né, os meus e de outras pessoas. Então, para mim, é super tranquilo falar desse assunto, não há problema nenhum. No final de 2016, no dia 31 de dezembro, para ser bem específica, um rapaz me atacou sexualmente numa viagem que eu estava fazendo. Ele veio para cima de mim, a gente brigou. No começo eu fiquei paralisada, porque foi completamente, sabe assim, acho que uma das coisas que as pessoas não têm noção, quando você sofre uma violência sexual, para mim, eu levei muito tempo para reagir, porque você pensa assim, é uma brincadeira? Essa pessoa bebeu? Será que tinha acontecido alguma coisa e eu não percebi? Tipo, tudo passa na sua cabeça, menos que você está sendo estuprada. Você não consegue pensar que é um estupro. Por mais que a pessoa esteja em cima de você, esteja forçando você, esteja rasgando sua roupa, você fica... Eu tentei argumentar, tentei falar, porque eu sou da palavra, né? Então já... O que aconteceu, não sei o quê... Na última coisa que eu percebi que eu estava sendo estuprada. Foi algo, assim, horroroso. Eu procurei a polícia local. Eu estava numa cidade muito pequena do Espírito Santo. Me falaram que eles não podiam fazer nada, porque era dia 31 de dezembro, não faltava muito para meia-noite, né? Ia virar o ano. Eles falaram que eu teria que ir para uma outra cidade, a 2h30 dali, para poder dar a queixa, que é uma cidade um pouco maior. Então, gente, olha só, as palavras são palavras fortes, né? São palavras que trazem pra gente, eu acho importante a gente trazer a voz, né, das pessoas para que realmente vocês vejam aí a magnitude do problema. Olha só, juridicamente, estupro até um tempo atrás era considerado como conjunção carnal. Você sabe o que é conjunção carnal? É um termo jurídico, né? Conjunção carnal. Conjunção carnal quer dizer penetração, pênis-vagina, né? Então, assim, até um tempo atrás, para que uma pessoa fosse estuprada, uma mulher fosse estuprada, teria que ter tido penetração pênis-vagina. E aí eles viram que isso era um absurdo, né? Não tinha o menor cabimento, porque se a relação fosse anal, não era considerado estupro, né? Homens, por exemplo, não poderiam ser estuprados. Então, assim, sexo oral não era considerado estupro. E aí mudou. Então, estupro é qualquer tipo de ato libidinoso não consentido por uma das partes. Tá, Jadira, então quer dizer que assim, ó, quando uma mulher sofre, né, algum tipo de ato que ela não consentiu, né, um ato libidinoso, né, obviamente um ato que seja sexual, que ela não consentiu, é considerado estupro? É considerado estupro. Então, assim, ó, se uma das partes não está consentindo, é considerado como estupro. Então, o conceito jurídico ampliou e eu acho que isso foi muito importante, né, do ponto de vista de desdobramentos legais, de consequências legais aí para os criminosos. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia, né? O estupro é um crime de violência. A gente sabe que muitas vezes esse crime ele acontece dentro do ambiente familiar e as principais vítimas são mulheres com menos de 20 anos. Então, a gente tem aí mulheres jovens, adolescentes e a gente tem crianças também. E olha só, muitas vezes o estuprador, ele é conhecido da vítima, né? Então, é o pai biológico, é o irmão, é o tio, é o padrasto. Então, assim, dentro do próprio núcleo familiar, que era o ambiente em que ela tem que construir as suas raízes, os seus alicerces para a sua vida e para a construção da sua personalidade, é nesse ambiente que essas mulheres acabam sofrendo a violência. E olha aqui, ó, quem pensa que é só periferia que tem estupro, engana-se. Sabe por quê? Porque independe de classe social. A gente tem muitas classes sociais bem favorecidas aí que também acontece estupro, que também ocorre crime de violência sexual. Às vezes a gente pensa, não, mas isso é só na periferia do Brasil. Não é, gente, não é. Mesmo em classes sociais bem favorecidas, de pessoas bem instruídas, esse crime ainda acontece. Deixa a Sheila passar para vocês aí umas estatísticas, olha só. No Brasil, a gente tem 135 mulheres estupradas por dia, uma a cada 11 minutos. Não é uma, não é duas, e a maioria, 70% delas, são estupradas pelo pai. Dói ouvir. Pai, avô,
padrasto, irmão, primo, tio, cunhado. Eu fiz recentemente uma enquete lá no grupo, perguntando quem foi que te estuprou. E as meninas votavam assim, né? Eu acho que ganhou tio ou amigo da família. Mas tio, amigo da família, top 3 é pai, tio, cunhado, um amigo da família, padrasto. Sabe que é fundamental você colocar isso, porque isso é cobrado em questão de prova para os alunos. Eles perguntam, geralmente quem pratica o estupro é conhecido da vítima ou não é conhecido na maioria das vezes? E a resposta é justamente essa, que é um conhecido da vítima e dentro do núcleo familiar. Né? Dentro do núcleo familiar e muitas vezes, principalmente quando é criança, né? Uma em cada 4 é estuprada. E se você conhece 40 mulheres, você conhece 10 que foram estupradas. Aí você pode dizer já, não, mas eu não conheço. O senhor deve conhecer, mas eu digo, se você que está assistindo, você pensa assim, mas eu não conheço ninguém que foi estuprado. Você já falou no assunto? Como você fala sobre sexualidade? Como você fala de sensação? Você acha que alguém vai ter coragem de falar para você? Dependendo de como você se posiciona, a pessoa não vai ter coragem de falar. Mas pergunta. Então, todo mundo conhece 40 mulheres. Todo mundo conhece 10 que foram estupradas. É muita gente, é muita gente. Olha só, às vezes eu acho que as pessoas ficam embasbacadas assim, porque pensam, nossa, mas não é possível, né? Então, dentro do ambiente que eu vivo, tem mulheres que já sofreram algum tipo de violência. Sim, tem mulheres que já sofreram algum tipo de violência. Muitas vezes, às vezes elas crescem num ambiente tão ruim, tão violento, que nem elas percebem, né? Elas não conseguem entender que sofreram uma violência, mas é muito, muito, muito comum. E aí, gente, aí é que entra o nosso papel como médico, nosso papel como cuidador, como profissional da saúde, em acolher essa vítima. Então ela vai chegar para consultar com a gente extremamente fragilizada, ela vai chegar no momento em que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser ouvida. Então, o ambiente hospitalar é um ambiente em que a gente tem que ouvir essa paciente, a gente tem que dar um conforto para essa paciente, a gente precisa perguntar se ela quer que chame algum familiar, se ela quer que chame alguma amiga, alguém que possa acompanhar a consulta. E o principal, sempre quando eu falo sobre o atendimento, eu gosto muito de frisar a questão do não julgamento. Ô Jader, o que quer dizer isso, o não julgamento, né? Isso é muito comum, gente, é extremamente comum. A paciente chega, eu já vi isso, eu com os meus próprios olhos já vi isso durante a minha formação. A paciente chega para ser atendida no hospital e aí as pessoas dizem, poxa, mas também, né? São 3 horas da manhã, o que ela estava fazendo na rua 3 horas da manhã? Ou, olha, ela tá com uma saia curta, né? O que ela estava fazendo com essa saia nesse comprimento aí, nesse horário, né? E olha a roupa que ela tava. Poxa, ela bebeu, né? Gente, pelo amor de Deus, se você faz esse tipo de comentário, você está fazendo uma reviolência. Uma pessoa que já sofreu violência, se você comenta isso, você pratica reviolência. Porque não importa se ela estava com uma saia curta, não importa se ela tinha bebido, não importa que horas que eram. A gente vive num país livre, as pessoas andam com a roupa que elas quiserem, as pessoas andam na rua a hora que elas quiserem, elas bebem se elas quiserem, elas têm a orientação sexual que elas quiserem. Ninguém tem nada a ver com isso. Essa história de tentar achar na vítima uma culpa para o que aconteceu, você está fazendo uma reviolência. Você que fez um juramento para cuidar das pessoas, para promover o bem-estar das pessoas, está fazendo uma reviolência nessa pessoa que está buscando o seu acolhimento. Então, esquece. Te despe desse julgamento, né, que é comum e que às vezes vem, né, eu sempre digo, a gente vem carregado de coisas das gerações mais passadas, né, dos nossos pais, avós, que às vezes cresceram em uma sociedade diferente e que colocaram, às vezes, não é que seja culpa deles, né? Eram gerações que se tinha outro tipo de entendimento. Agora, a gente vive um mundo em que a gente tem que se despir desses preconceitos e pré-julgamentos antigos para que a gente consiga oferecer o que tem de melhor para a gente confortar essa vítima e minimizar o dano, né? Eu sempre digo que o nosso objetivo é minimizar... O dano já aconteceu. O nosso objetivo é minimizar o dano. É para isso que a gente está lá.
Muito bem, então a anamnese é importantíssima, uma bela anamnese é fundamental. É importante, gente, deixar ela falar e é importante ouvir o que ela quer falar, né? Então, assim, tem pacientes que contam muito, tem pacientes que contam pouco. Então, essa história de, não, mas eu preciso saber detalhes. Não, você não precisa, deixa ela falar o que ela estiver à vontade de falar. Certo? Então essa coisa de que, eu precisava saber todos os detalhes. Não, você não precisa. Tem pacientes que só chegam, olha, fui estuprada, ponto final, ela não quer mais falar sobre isso. Respeita, meu, respeita. Agora, vai ter pacientes que vão querer contar tudo. Então você vai ouvir o que ela vai te dizer. Certo? Então a anamnese é importante e é o primeiro acolhimento que a gente faz. Claro que o ideal seria ter uma equipe multidisciplinar, né? Mas às vezes não tem, né? Às vezes a gente está num plantão lá e é só você. Então você vai reservar o seu tempo para você sentar com essa paciente, acolher ela e deixar ela falar. E assim, ó, uma pessoa só, tá? Isso é outra coisa importante. Às vezes, várias pessoas, né, acabam entrevistando a mesma paciente. Então ela vai lá, ela conta pro interno, depois ela conta pro residente, depois ela conta pro preceptor, depois ela conta pra enfermeira. Gente, não deixa ela falar uma vez só a história, para uma pessoa só, para a pessoa que está acolhendo. Ela não precisa repetir a história várias vezes. É muito comum as vítimas que já estão fragilizadas, às vezes elas acabam mudando algum ponto da história de tanto repetir essa história várias vezes. Então, deixa, é uma pessoa só que vai ouvir, ok? Ô Jader, tem que examinar a paciente? Exame físico é importante? É importante. A gente vai perguntar para ela se ela autoriza ser examinada, mas é importante a gente dizer que o exame físico é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes as pacientes têm laceração de genitália. Então, às vezes tem uma laceração sangrante e você precisa fazer alguma intervenção médica imediata, né? Precisa levar ela para o centro cirúrgico para fazer uma sutura. Então, tem que explicar para ela que, apesar de ser chato, dela já estar num momento ruim, fragilizada, é importante a gente examinar para ver se não precisa fazer algum tipo de sutura, algum tipo de reparo, algum tipo de intervenção médica no momento, né? Porque a paciente pode estar com uma área de sangramento ativo. Ok, e aí vem a questão do exame físico quando eu vejo que tem esperma. E aí, o que eu faço? Se eu vejo que tem esperma, eu coleto ou eu não coleto? Então, gente, isso é uma grande dúvida que eu vejo que muita gente tem também. Não é nosso papel, como médico, fazer exame pericial. Você não tem que ficar fazendo exame pericial, descrevendo lesões, nada disso. Isso é papel do perito, não é nosso papel. Então, assim, se ela quiser depois, se ela for convocada para fazer uma perícia, ou se ela quiser, enfim, aí é ela que vai fazer, o perito é que vai fazer esse exame, não é a gente que está atendendo no hospital. Mas assim, se você vê que tem esperma, muitas vezes é a oportunidade que você tem de coletar aquele esperma. Então você coleta o esperma, deixa ele fixado em papel filtro e ele vai ficar acondicionado junto com o prontuário dessa paciente. Tá, mas aí eu vou mandar para a polícia? Não, você não vai mandar para a polícia. Você vai deixar ele ali, acondicionado, e se a polícia abrir um inquérito para investigar o criminoso, a primeira coisa que eles vão perguntar é: onde que a paciente foi atendida? Ah, ela foi atendida no hospital tal. Aí a polícia vai ligar e vai perguntar: tinha material? Tinha. Aí o hospital vai entregar para a polícia esse material. Certo? Mas assim, não é uma coisa que é obrigatória. Por exemplo, assim, no hospital que eu tô não tem esse papel filtro. Ok, então você não coleta. Mas se você tá vendo que tem esperma, muitas vezes é o momento que você tem, né, para ajudar a polícia. Então você vai lá, coleta o esperma, deixa ali à disposição da polícia. Se um dia a polícia solicitar, tá ali, tá no hospital, tá guardado. Ok? Mas é importante vocês saberem que na diretriz do Ministério da Saúde isso não é uma coisa obrigatória, é só se você tiver condições de fazer. Jader, eu tenho que pedir alguns exames laboratoriais para paciente? Precisa. Os exames laboratoriais que a gente vai solicitar são beta-HCG, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B e C. Jader, mas isso aqui é muito pouco tempo, né? Como é que já vai estar grávida do estuprador? Não tem como, já ter pego um HIV, já ter positivado o teste. Como é que eu vou solicitar isso? Gente, prestem atenção. Óbvio que é muito pouco tempo. O objetivo é saber se ela já não estava grávida quando ela foi estuprada. E também é importante saber se ela já não tinha HIV, sífilis, porque aí não vai ser profilaxia dessas infecções que a gente vai indicar, vai ser tratamento. Tá, mas por que é importante saber se ela estava grávida ou não? Porque isso muda o tipo de esquema antirretroviral que a gente vai usar para a profilaxia do HIV.
certo? Então, por isso que é importante saber se ela estava grávida já ou não. Tem que pedir esses exames. O ideal é pedir testes rápidos. Se não tem, no lugar que você está, lá é um lugar que não tem, aí você pede pode pedir VDRL, pode pedir anti-HIV, HBsAg e anti-HCV. Aí vai do lugar onde você está, da disponibilidade de recurso que você tem. Mas é importante pedir esses exames para a gente saber exatamente o que é que a gente vai fazer, certo? Então, gente, esse é o cenário que você deve fazer, né, quando você acolhe, esse é o cenário que você deve recomendar, né, quando você acolhe esse tipo de vítima. Então, eu achei muito importante trazer a voz da Sheila de novo, para ela mostrar para vocês, assim, o que é que as mulheres gostariam, como é que elas gostariam de ser recebidas, de ser acolhidas, o que é que elas esperam, né, da gente como profissional. Então, prestem atenção. No hospital, eu tenho relatos assim, a maioria fica muito incomodada porque elas são questionadas do início ao fim. É como se a pessoa desconfiasse dela o tempo inteiro. Ninguém, mesmo que ela já tenha falado com a polícia e a função do hospital não seja ficar questionando ela tem que ficar respondendo. Então teve uma moça que me mandou um relato, ela é lésbica, foi estuprada por 2 caras, a mão armada, eles colocaram a arma dentro da boca dela, os 2 estupraram ela, gozaram nela. E eles ainda diziam que era para ela aprender a gostar de homem. Pensa Nossa. como essa mulher tava. Tanto que a namorada dela foi junto no hospital. Ela só disse assim, que ela foi atendida e que ela foi acolhida. Tem um setor de acolhimento no local, é no interior de São Paulo. Então ela foi acolhida. Depois ela foi falar com uma ginecologista. A ginecologista pediu pra falar pessoalmente com ela, sem a namorada junto, e daí disse que sentou ela numa sala e explicou tudo, do tipo, você pode ter pego essa doença, tal coisa pode ter acontecido, eu vou ter que te dar isso. Preencheu, disse que um monte de papel, é assim que ela descreve, né? Preencheu uma papelada, mas ela foi um bom atendimento, por quê? Depois que ela passou pela ginecologista, ela foi encaminhada pra psicóloga, e depois ela foi encaminhada até pra um psiquiatra, né? Ela tá na base de medicação. Viram o quão importante é isso, gente? É muito, muito, muito importante mesmo que a gente esteja preparado, que a gente esteja... A gente é a pessoa que vai trazer a força, né? Que vai trazer a dignidade de volta para essa pessoa. Então, gente, é muito, muito, muito importante esse acolhimento, esse carinho, né, no atendimento, essa humanização do atendimento que realmente a gente precisa trazer. Jader, agora explica pra gente as questões técnicas. Ok, a gente já acolheu essa vítima, a gente já fez tudo o que precisava, a gente solicitou os exames, né? Já vimos que não tem nenhuma laceração, né? O que eu como médica, eu como médico, tenho que pensar quando eu atendo uma vítima? Então assim, ó, gravem bem isso para a vida de vocês e para a prova. Quando você está atendendo, você depois de fazer todo o acolhimento inicial, você tem que pensar sempre em 4 pilares, 4 pontos do atendimento médico que não podem faltar. Você não pode deixar passar nenhum desses 4 pontos. O primeiro são os procedimentos legais. Você vai ter que tomar as medidas legais que a legislação brasileira recomenda e exige. Depois, você tem que pensar que ela pode engravidar desse criminoso. Você tem que pensar que ela pode pegar uma infecção sexualmente transmissível não viral. E você tem que pensar que ela pode pegar uma infecção sexualmente transmissível viral. Leia-se HIV e hepatite. Então, assim, ó, pensando que tem esses 4 pontos, anota aí, né? Deixa nas suas anotações grifadas esses 4 pontos. Eu sempre digo que é importante, né, deixar esses 4 pontos do atendimento que não pode faltar. Se um faltar, você já falhou, né, no seu atendimento, porque deixou de fazer uma coisa que é importante. Todos eles são igualmente importantes. Vamos começar com os procedimentos legais. O que você tem que fazer? E aí já vem uma orientação nova, já vem uma modificação na legislação brasileira, que é fundamental que todos nós profissionais da saúde saibamos, né, que ela existe. Então, prestem atenção. Então, gente, foi colocada uma lei nova, aquelas histórias das leis no Brasil, né? Então, primeiro foi uma proposta de lei, aí ela foi vetada pelo presidente, aí depois derrubaram o veto, o Congresso derrubou o veto, e aí então a lei, ela realmente está valendo. O que essa nova lei diz?
que toda vítima de estupro que é atendida no hospital, na unidade de saúde, no posto de saúde, né, em qualquer lugar que uma pessoa chega dizendo que foi vítima de estupro, a gente precisa comunicar à autoridade policial local. Ah, Jader, mas como? Como assim? Isso não tinha que fazer, né? Era uma coisa que era sigilo. Pois é, mas assim, o que acontece? Foi colocada essa lei, que não vamos discutir aqui os méritos, né? Eu sempre digo, a gente não vai discutir aqui a questão, acho que tem muita coisa que deve ser falada, deve ser discutida, mas aqui eu tô só para colocar para vocês as questões técnicas. A gente precisa sim comunicar à autoridade policial, é lei. Então assim, você tem que ver como que funciona o local que você está dando plantão, né? A lei só coloca assim, ó, que o médico ou a instituição de saúde devem comunicar à autoridade policial. Como? Eles não especificam na lei. Se é por telefone, se é por meio eletrônico, não tem nada de especificação na lei. Eles só colocam que tem que ser comunicado. Então, na prática, na vida real, cada lugar, cada cidade vê como é que é essa sistemática de comunicação entre a instituição, entre o hospital e a autoridade policial. Então, ver qual é que é o lugar que você está, ver como é que se faz essa comunicação, na grande maioria das vezes acaba sendo por telefone mesmo, e aí você vai comunicar à autoridade policial. O que a polícia vai fazer com essa informação não compete a nós. Não é a gente. Ah, mas aí a polícia vai lá e vai obrigar a abrir um boletim de ocorrência, né? Bom, aí, assim, para o atendimento médico não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa. Mas, assim, o que a polícia vai fazer com essa informação cabe à polícia, não cabe a gente. Não cabe ao médico, né, o que a polícia vai fazer. Cabe ao médico só, ao médico e à instituição de saúde comunicar à autoridade policial. Ponto final. Então, eu vejo que muita gente já confunde isso achando, então tem que ter um boletim de ocorrência policial para eu poder atender a paciente. Não, não tem nada a ver com BO, não tem nada a ver com boletim. Ela não precisa te apresentar um boletim de ocorrência policial. Ah, mas como é que eu vou saber? Não interessa, não precisa disso. O que você precisa é comunicar à autoridade policial. Ponto final. O que a polícia vai fazer, se vai abrir o BO, se não vai, compete à polícia, não compete a gente. Ok? Tá, Jader, o que mais então eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que comunicar à autoridade policial, esse é um procedimento legal que tem que ser feito. Eu preciso fazer a notificação, então eu tenho que preencher aquela ficha de notificação compulsória, porque violência sexual é um agravo de notificação compulsória e é imediato. Né? Não tem essa coisa de ser semanal, não, é imediato, é na hora, então você já tem que informar. O objetivo disso é informar a vigilância epidemiológica, então violência sexual é notificação compulsória. E o outro quesito que é importante é se ela for uma menor de idade, se ela for menor de 18 anos, a gente precisa acionar o Conselho Tutelar local ou ainda a Vara da Infância e da Juventude. Certo? Um dos dois, né? Você vai ver como que funciona cada lugar, tem que ver qual é o órgão competente daquele lugar que você tá. Então, menor de 18, além de acionar a polícia, de avisar a autoridade policial, de preencher a ficha de notificação compulsória, você também tem que chamar o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e da Juventude. Maior de 18 não precisa, ok? Esses são os procedimentos legais. Mas aí vem a questão da gravidez. Ela pode engravidar desse criminoso, certo? Pode, ela pode engravidar. O que eu vou prescrever? Eu vou prescrever para ela o levonorgestrel 1,5 mg via oral dose única. O que é o levonorgestrel? Ele é um progestogênio que atua como contracepção de emergência. Na verdade, ele é a famosa pílula do dia seguinte, né? Então é 1,5 mg via oral dose única. Qual é o tempo que eu tenho para prescrever? É 120 horas. Então, muita gente pensa que é 3 dias, né? Que seriam só 72 horas. Claro que a maior eficácia da pílula do dia seguinte é nos primeiros 3 dias, nas primeiras 72 horas. Mas até 120 horas, que isso dá 5 dias, eu ainda posso prescrever a contracepção de emergência. Ok?
Então grava bem essa informação, que isso cai bastante em prova. Eles colocam, às vezes, casos de mulheres que foram estupradas há 4 dias, né, que ela não foi buscar o atendimento hospitalar por vergonha ou porque ela foi ameaçada, e aí eles querem saber se ainda vale você dar a contracepção de emergência. Gente, até 5 dias, que dá 120 horas, você pode prescrever sem problemas. Claro que a eficácia é menor, né? Quanto mais cedo ela tomar, maior vai ser a eficácia. Mas até o 5º dia você ainda pode prescrever. Jader, não dá para fracionar em 2 doses de 0,75 miligramas? Por exemplo, 0,75 miligramas de levonorgestrel agora, 12 horas depois, mais 0,75 miligramas. Também dá para fazer a dose fracionada. Mas a eficácia da dose única e da dose fracionada dá na mesma. Então é óbvio que é melhor você prescrever a dose única porque aumenta a chance dela aderir aí ao tratamento. Ok? Tá bom, beleza. Mas em relação às ISTs não virais, o que é que eu tenho que prescrever para minha paciente? Olha só, as infecções sexualmente transmissíveis não virais, eu tenho que pensar que ela pode pegar sífilis do criminoso, ela pode pegar clamídia, pode pegar gonococo e ela pode pegar tricomonas vaginalis. Então, o que eu tenho que prescrever para ela? Bom, aqui vai o 3º pilar, né? Falamos das providências legais, depois a gente falou sobre a questão de gestação e agora vamos falar sobre as ISTs. As não virais, eu tenho que pensar que o treponema pallidum, a profilaxia vai ser com 2.400.000 unidades de penicilina benzatina, clamídia, azitromicina 1 grama via oral dose única, ceftriaxona para o gonococo, né, então 500 miligramas intramuscular dose única, e o metronidazol 2 gramas via oral dose única para tricomonas vaginalis. Ô, Jader, por que vocês não falam ISTs bacterianas? A gente não fala bacteriana porque, assim, ó, sífilis, clamídia e gonorreia é bactéria, mas tricomonas é protozoário, por isso que a gente fala ISTs não virais, né? Se a gente falasse bacterianas, a gente estaria falando uma coisa incorreta. Só por isso, beleza? É só uma filigraminha, assim, por isso que a gente fala ISTs não virais. Então, assim, tem que fazer essas 4 profilaxias. O bom é que são profilaxias em dose única, né? Então a paciente já toma ali, né? Já faz todas as medicações ali na hora e não tem essa coisa de ter que ficar tomando essas medicações, esses antibióticos depois. Tá, mas e as ISTs virais, né? Que aí entra a questão principal que as pacientes mais nos questionam, né? Que é em relação ao HIV. Olha só, o tempo que a gente tem para prescrever a profilaxia do HIV é até 72 horas, até 3 dias, certo? Aí, as medicações que são recomendadas pelo Ministério da Saúde são tenofovir, 300 miligramas, lamivudina, também 300 miligramas, e dolutegravir, 50 miligramas. O dolutegravir é um inibidor de integrase, que entrou aí na diretriz, no protocolo do Ministério da Saúde, que tem funcionado muito bem como profilaxia pós-exposição. Então, a gente tem aí, ó, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Essas são as doses. A paciente vai tomar, então, diariamente essas doses por 4 semanas, por 28 dias. O que é importante que cai nas provas? Eles perguntam muito assim, ó, qual é o tempo que você tem para iniciar, então isso tem que ficar bem sublinhado, bem grifado aí no seu estudo, então é até 3 dias, até 72 horas, e o tempo total é 4 semanas, ou seja, 28 dias, ok? Mas aí vem a questão de se a paciente estiver grávida. Se ela já estava grávida, o que acontece, gente? Gestante não pode usar dolutegravir no 1º trimestre de gestação. Então, se a paciente estava grávida, você vai substituir o dolutegravir por atazanavir mais ritonavir. Certo? Então, substitui o dolutegravir por atazanavir e ritonavir. Se é uma gestante que já passou do 1º trimestre, aí você pode usar o dolutegravir sem problemas. Beleza? Bom, e o que mais que a gente tem? A gente tem a hepatite B, né, dentro das ISTs virais. A hepatite B, na verdade, o que a gente tem que observar, né, e que também mudou agora em relação à nova diretriz? Pacientes que têm esquema vacinal incompleto, digamos assim, a paciente é vacinada, sabe que é vacinada para hepatite B, beleza, não precisa fazer nada. Agora, paciente que diz, olha, eu fiz uma dose só da vacina e depois não completei mais. Aí você completa. Essas pacientes você já informa, né, orienta que ela tem que completar o esquema vacinal.
Aquelas pacientes que não foram vacinadas ou que é desconhecido, por exemplo, ela não sabe dizer, ela diz, eu não sei se eu fui vacinada, se eu não fui, aí essa paciente tem que receber imunoglobulina. Então ela recebe imunoglobulina e você já aproveita para oferecer a vacina para ela também, ok? Antigamente, se ela tinha esquema vacinal incompleto, por exemplo, tinha feito uma dose só, tinha que fazer imunoglobulina. Agora não mais. Se ela já tem uma dose, é só completar o esquema vacinal, não precisa da imunoglobulina. A imunoglobulina é só quando ela não for vacinada ou desconhecido. Vou dizer para vocês que na prática, a gente acaba indicando porque a grande maioria das pacientes nem sabe dizer, né? Ela diz, não sei se eu sou vacinada para hepatite B ou não, né? Então aí nesses casos a gente acaba recomendando a imunoglobulina também. Ficou claro? Entendido? Então é isso, são esses 4 pilares, de novo, né? Isso realmente é a parte mais importante, gente. Assim, ó, quando vocês vão pensar nas questões técnicas do atendimento, sempre tem que pensar nesses 4 passos. Procedimentos legais, particularidades dos procedimentos legais, tem que pensar na profilaxia da gestação. Terceiro passo, profilaxia das ISTs não virais, que são aqueles 4 medicamentos que a gente vai indicar. E profilaxia das ISTs virais, que tem que lembrar então do HIV e da hepatite B. Beleza? E aí a gente entra então no tema que muito tem se falado, né? Uma discussão tanto no ambiente médico quanto no ambiente jurídico e que realmente ele tem aí extravasado pela sociedade inteira, e eu acho importantíssimo que a gente como sociedade fale sobre o aborto legal, né? A interrupção da gestação prevista em lei no Brasil. O que a nossa lei diz e o que é que realmente a gente precisa saber sobre isso? Então presta bem atenção, gente. Isso aqui é fundamental que todo médico saiba, porque mistura questões técnicas médicas com questões jurídicas e todos nós precisamos estar muito bem esclarecidos. Não só a gente como médico, né? Mas assim, a sociedade inteira tem que estar super esclarecida em relação a esses direitos legais. Olha só, o que a legislação nos diz? Que não é passível de punição o aborto quando ele é realizado em gestações motivadas por estupro, certo? Então a gente pode interromper uma gestação quando essa gestação foi motivada por estupro. Tá, Jader, mas assim, aí nesse caso eu tenho que ter o boletim de ocorrência policial, não tenho? Não precisa do boletim de ocorrência policial. Ué, mas como é que eu vou saber se realmente foi um estupro? Ela está me dizendo que essa gestação ela foi motivada por estupro, porque ela está grávida de um criminoso, de um estuprador. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Gente, o boletim de ocorrência policial é para a polícia abrir um inquérito e investigar o criminoso. É para a polícia estar ciente de que existe um estuprador e que ela vai fazer algum tipo de procedimento legal com isso. A gente não tem que exigir boletim de ocorrência policial, certo? Então, não tem que exigir da paciente boletim de ocorrência policial. Tá, mas então eu tenho que ter autorização do juiz? Não também. Eu não preciso de autorização do juiz. É permitido no Brasil. A autorização do juiz eu preciso para os casos que não são permitidos, para alguma coisa atípica. É permitido no Brasil. O juiz não tem que emitir uma autorização para você interromper a gestação. Então não precisa de BO e não precisa de autorização judicial. Ok? Vamos voltar de novo aqui no nosso depoimento, só para a gente ouvir umas palavras em relação a isso, e aí depois a gente vai entrar nessas questões bem técnicas mesmo, do que precisa para a interrupção legal da gestação. Olha só. O que a gente vê é que às vezes ela chega para, então, fazer o abortamento, né? Ela faz a prática do consentimento informado, e eu vejo que muito colega às vezes fica julgando, né, se é verdade ou se não é verdade, né? Então, isso eu acho uma mensagem muito importante para eles, assim, o que é que uma mulher ganharia, né? Mentindo que aquela gravidez foi fruto de um estupro, né? Para ganhar, digamos assim, um aborto, né? Quem é que iria querer ganhar, entre aspas, né, um aborto? Né? Como que a gente descreve aborto? Aborto, especialmente nesses casos, né? Mesmo nesses casos, é como
Sabe um animal quando ele fica preso numa armadilha? A gente fala que é como se a mulher estivesse presa numa armadilha e cortasse a própria perna para escapar. Ninguém vai fazer um aborto como se estivesse tomando um sorvete, gente. E essa é uma confusão terrível, assim. Eu conheço muitas mulheres no grupo tiveram filhos de violências sexuais. Eu acho até, eu chutaria, eu não tenho um dado para falar, que a maioria tem o filho. Por questões morais, religiosas, elas não conseguem explicar, elas vão ter essa criança e vão passar esse trauma que é tão grande quanto, sabe? Tirar ou ficar, o trauma é enorme. O trauma é enorme. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Então, gente, olha só. O que a gente tem de exigências legais, né? O que a gente tem que fazer? Olha só, quando uma mulher chega dizendo que ela está grávida e que essa gravidez ela foi motivada por estupro, a gente precisa, então, tomar como providências legais. Primeiro, eu preciso comunicar à autoridade policial, certo? Isso foi uma portaria do nosso Ministério da Saúde. E essa portaria, ela é vigente, ela está vigente, né, que a gente precisa comunicar à autoridade policial. Não é BO, certo? Não é boletim de ocorrência. Exigir da paciente BO, não. Você tem que comunicar à autoridade policial dizendo que você está atendendo uma vítima de estupro, uma mulher que conta que foi estuprada, e a polícia tem que estar ciente disso. Então, assim, o que eles vão fazer com a informação compete à polícia, não é com a gente, certo? Mas a gente é obrigado legalmente a comunicar à autoridade policial. Não precisa ser, na lei diz assim, ó, que não é na portaria, né? Não diz que tenha que ser necessariamente o médico, né? Pode ser a instituição de saúde onde a paciente está sendo atendida, certo? Tá, beleza. Aí, olha só, o que vai acontecer? A paciente ela vai chegar e ela vai relatar o que aconteceu aí para dois profissionais da saúde. Não precisa ser necessariamente médico. E aí vai ser elaborado, vai ser redigido um termo de relato circunstanciado, certo? Então, assim, o que é isso, relato circunstanciado? A vítima vai contar o que aconteceu e esses dois profissionais que ouviram a vítima vão fazer um termo de relato circunstanciado, certo? Então, isso aqui, ó, o termo de relato circunstanciado é um termo escrito que vai estar ali escrito tudo o que a vítima relatou. Certo? Então, esse é um procedimento legal que também é necessário. Então, comunica a autoridade policial, aí então vai ser feito um termo de relato circunstanciado, e aí é que entra o médico, né? Aqui vem o parecer técnico. O que é o parecer técnico? O médico, a médica, vai conversar com a paciente e vai ver tecnicamente se o tempo de idade gestacional é compatível com o momento que a paciente falou que aconteceu a violência. Então vai ser visto, né, se, olha, quando é que foi a data provável da ovulação, a gente analisa, né, a data da última menstruação que a paciente conta, vê qual foi o período provável de ovulação, o período que ela conta que foi estuprada, e aí então o médico, a médica, alguém com CRM, né, precisa elaborar um parecer técnico dizendo que realmente o que a paciente conta é compatível, né, a idade gestacional é compatível com as datas que a paciente está nos contando, certo? Muita gente pensa, tá, mas isso aqui é uma coisa meio estranha, né? Parece que a gente está meio que fazendo coisa de detetive, né? De investigação. Assim, a gente não é julgador, né? Eu sempre digo que o médico, a nossa profissão não é uma profissão de ser julgador, né? Quem vai julgar é o juiz. Essa é a profissão de quem julga as coisas. A gente não tem que ficar julgando, mas legalmente a gente precisa desse parecer técnico porque precisa ser averiguado, né, se realmente a história da paciente é compatível. Então, apesar de dividir, de novo, não vou entrar nas questões, né, ideológicas, eu só vou colocar para vocês as questões técnicas. Eu, particularmente, se for entrar nas questões ideológicas, também tem muita coisa que a gente discorda nesse processo todo, que a gente questiona muito, né, e eu acho que a gente, questionando, a gente vai conseguir que as coisas mudem e fiquem melhores, mas se você está me ouvindo agora, nesse momento, ainda é o procedimento legal que precisa ser feito. Então, ela tem que passar pelo médico e aí, então, emite um parecer técnico dizendo que realmente as datas são compatíveis, ok?
Tá bom, depois do parecer técnico, depois do parecer técnico tem que ter um termo de aprovação do procedimento. O que é isso? Pegando então o parecer técnico, que foi laudado, né, por um médico, aí vem o termo de aprovação do procedimento. O termo de aprovação do procedimento é um documento redigido, né, por 3 profissionais da saúde. O ideal, o que diz, né, é que o correto, o ideal é que seja um médico, um enfermeiro e um assistente social ou psicólogo, certo? Mas claro que cada lugar tem a sua particularidade, né? Mas o importante é que seja 3 profissionais da saúde. Tem que estar assinado por 3 profissionais da saúde o termo de aprovação. E, obviamente, o termo de aprovação leva em consideração se o parecer técnico é favorável ou não. Gente, depois disso, olha só que cansativo, vem o termo de responsabilidade. Então, o que é o termo de responsabilidade? A vítima, tem que assinar um termo dizendo que todas as informações que ela colocou são verídicas, são verossímeis. Ela tem que... Olha só como cansa, né? Eu sempre digo assim, é difícil, né? Porque é um termo dizendo que o que ela está relatando é verdadeiro, é verossímil, e que ela está ciente de que se descobrirem que aquilo não é verdadeiro, ela vai sofrer todas as consequências legais, né? Então ela assina esse termo de responsabilidade dizendo que as informações que ela prestou são informações verdadeiras. E aí, por último, vem o termo de consentimento, que aí ela tem que assinar um termo dizendo que ela consente em fazer o procedimento, que ela está ciente e que ela consente em fazer o procedimento. Gente, tudo isso aqui precisa. Tudo isso aqui é burocracia pra caramba. É burocracia. Não vou de novo, eu sempre digo, não vou manifestar a minha opinião, mas às vezes a gente não consegue, né? Mas assim, é uma burocracia pra caramba, mas realmente precisa ter tudo isso para que a gente consiga fazer o procedimento dentro da nossa lei, certo? Bom, aí o que eu fiz assim, ó? Eu criei uma regrinha mnemônica para vocês memorizarem isso, né? Então vocês podem grifar ali nas anotações, né? O primeiro, então, é o relato circunstanciado, certo? Então pensa assim, ó, depois vem o parecer técnico, né? Então termo, C de relato circunstanciado, beleza? Aí T de parecer técnico. Cada termo, são vários termos, né, que tem que ser assinados, aumenta 3 vezes, aí depois vem o termo de aprovação, né, que começa com a aprovação, aumenta 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o termo de aprovação tem que ser assinado por 3 profissionais da saúde. A responsabilidade em consentir. Então, cada termo aumenta... Cada termo cansa, na verdade, né? Coitada da paciente, já está fragilizada, mas enfim, tá aqui. Cada termo aumenta 3 vezes a responsabilidade em consentir. Então, é só lembrar das iniciais, né? Que aí a gente, gravando essa frasezinha aqui, a gente grava todos os termos que precisam ter. Ok? Tá, Jader, beleza, eu entendi. Todos esses termos aqui precisam ter, são imprescindíveis. Mas quando a vítima, entrando agora em casos mais específicos, quando a vítima é uma criança ou uma adolescente, ou seja, é uma menor. Olha só que triste, gente. Às vezes a gente tem crianças e adolescentes, né? Quando é uma criança, aí, gente, a gente tem que ter a autorização dos responsáveis legais. Se for crianças, adolescentes, então, quando eu tenho mulheres com menos de 18 anos, eu preciso ter o consentimento dos responsáveis legais. Então, além dela assinar, os responsáveis legais também vão assinar. Na verdade, entre 16 e 18, os pais só vão acompanhar, né? Não é obrigatória a assinatura, né, dos pais, mas eles precisam acompanhar, né, todo o processo. E quando for menos de 16, precisa sim, né, ter a assinatura dos pais, porque além dela, né, da menor, também tem que ter a assinatura dos pais. Tá, Jader, mas aí parece que dificulta um pouco, né? É uma coisa a mais, né? Sim, mas a gente precisa ter. Ah, mas se ela não tem pai, por exemplo, ou se ela não tem mãe, aí é de um dos 2 responsáveis legais, né? Se tem os 2, são os 2 que precisam assinar. Olha só, escutem só essa questão em relação a crianças, prestem atenção. Eu tenho uma conhecida que descobriu recentemente que a filha, por um diagnóstico, a filha começou a ter problemas de aprendizagem e
levou na psicóloga, levou na fono, sabe assim, aquela corre da mãe. E ela descobriu recentemente um pediatra, que acabou caindo no pediatra porque ela estava com questões físicas também, a menina com xixi com cocô. E o pediatra falou, olha, eu preciso te dizer que a situação é abuso sexual. E quem que sobra? Imagina o desespero dessa mãe. Ela fala separada. Deixa ver o pai, não deixa ver o pai, vai ver o primo. Quem é, como foi, o que que eu faço, porque é uma criança pequena que não consegue, né, articular as informações. Olha, não é fácil. Eu estava comentando, nós tivemos agora, eu peguei esse dado antes de vir para cá. 25 mil partos em meninas com até 14 anos no ano passado, pelo SUS. 25 mil meninas com até 14 anos deram à luz. Você vai me dizer que todas queriam. Que elas se ofereceram. Você acha que os pais têm que idade? É isso, né? Então, a gente sabe que com crianças é muito mais difícil, gente. Sabe por quê? Porque às vezes o autor do crime é o pai. Às vezes o autor do crime é o próprio pai biológico. Então, assim, ó, é bem complexo, é bem mais difícil, assim, especialmente quando envolve essa questão de que o autor pode ser o responsável legal. Então, assim, aí entram as divergências, né? Às vezes, os pais divergem, por exemplo, a mãe quer que faça, o pai não quer que faça, aí nesses casos a gente tem que acionar o poder público. Certo? Quando tem divergências entre as partes, tem que acionar o poder público. Daí o poder público vai emitir, né, uma nota oficial dizendo que se a gente pode ou se a gente não pode. Ou assim, por exemplo, se a menina quer fazer, né, a adolescente quer fazer e os pais não querem, sempre que tiver divergências entre as partes, a gente tem que acionar o poder público. Certo? Tá bom, conseguimos tudo o que precisa, todos os termos estão assinados, ela chega lá no seu plantão para fazer um aborto legal. Você concorda, você acha que realmente assim, não dá para uma mulher seguir uma gestação de um estupro, mas aí entra uma questão que assim, ó, nós somos pessoas, né? E antes da gente ser médico, a gente tem a nossa formação religiosa, a nossa formação espiritual, né? Que isso eu nem vou entrar nesse mérito porque cada um tem a sua e isso não se discute. E aí você me diz assim, eu não quero fazer isso. Eu sei. Eu sei que aí a gente tem um problema. Eu sei muito bem que você concorda, que você acha que é um problema que a gente tem na nossa sociedade. Eu sei, né? Mas todos nós somos pessoas. Todos nós temos as nossas crenças religiosas, filosóficas que a gente não discute. Então deixa eu te dizer, se você está desconfortável, se você está incomodada, você acha que não dá para você fazer pela sua formação religiosa, você tem esse direito de não fazer. Sabe o que você pode fazer? Você pode alegar o que é chamado de objeção de consciência. Objeção de consciência é quando você não se sente confortável para fazer o procedimento. Isso é legal, você tem o direito de alegar objeção de consciência. Mas eu te digo mais, quando você alega objeção de consciência, você tem que passar o caso para outro colega. Então, assim, se você tem objeção de consciência, você pode alegar objeção de consciência, mas você tem que passar o caso para outro colega, porque o direito para a paciente tem que ser garantido. Então, gente, isso é fundamental vocês saberem. Pessoas, médicos, têm o direito de não fazer se não se sentir confortáveis. Mas tem que passar o caso para outro colega. Outro colega tem que resolver porque o direito para ela precisa ser garantido. Mas, Jader, e se ela está numa instituição religiosa que não faz, que a instituição alega objeção de consciência? E aí, como é que fica? Espera aí, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Quem tem direito de alegar objeção de consciência são pessoas. Porque pessoas têm consciência, certo? Instituições, hospitais, não são pessoas! Instituições não têm consciência. Então, não existe. A alegação de objeção de consciência é para pessoas, para médicos. Não é para hospitais, para instituições.
Então, instituições têm que garantir o direito para essa paciente. Ah, mas aqui é uma instituição que alega objeção de consciência. Já vi, né? Pessoas dizendo isso. Não, né? Essa instituição não, a instituição não tem o direito de alegar objeção de consciência. A instituição vai ter que achar um profissional que faça o aborto, que garanta o direito para ela. Por quê? Porque instituições não têm consciência. Quem tem direito no Brasil de alegar objeção de consciência são pessoas. Ficou claro? Entendido? Então é isso, gente. Esses são os pontos importantíssimos que vocês não podem esquecer na hora que vocês estiverem atendendo e na hora que vocês estiverem respondendo as questões. Temos mais um detalhezinho ainda sobre esse tema de estupro que está começando a aparecer nas provas e que também é um problema. Prestem atenção. Existe uma prática que é uma prática que tem um termo só em inglês, né, que se chama still think. O que é o still think, né? O still think, na verdade, tem sido muito falado, né, e muito debatido atualmente, porque é uma prática nefasta, né, que alguns homens têm adotado, que é assim, ó. Ele foi lá, conheceu, né, uma mulher lá na balada e tal, eles decidiram ter uma relação sexual, pintou um clima, aquela coisa, ela consentiu em ter uma relação sexual com preservativo, ele colocou o preservativo, mas aí no meio da relação sexual ali tá meio escurinho e tal, sem ela ver, ele, ó, saca fora o preservativo. Então vem da tradução, né, de roubar coisa, né, porque ele tira o preservativo. Bom, aí o que acontece? Gente, ela tinha consentido ter relação com ele com camisinha, com preservativo. Se ele tirou, se ele sacou fora o preservativo, essa mulher, ela tem direito de receber todo o atendimento no hospital, de receber todas as profilaxias, igualmente, né? Então, todas as mesmas profilaxias ela tem o direito de receber, e se ela engravidar desse cara, ela tem o direito de abortar também. Então, quando acontece a prática, né, do still think, a paciente tem todo o direito de receber todas as profilaxias e também de realizar o aborto legal. Ok? Então gravem isso porque isso é uma coisa que às vezes gera dúvida, né? As pessoas, não, mas a relação foi consentida, é diferente, muda de figura. O que foi consentido mesmo? Foi consentido relação com camisinha. Isso ela consentiu. Se ele tirou por sacanagem no meio, definitivamente essa paciente agora ela tem o direito, então, porque sem camisinha ela não queria, ela não tinha consentido, então ela tem o direito, inclusive, de fazer um aborto legal se essa paciente acabar engravidando dele. Certo? Entendido? Então, para a gente finalizar, o que é, na verdade, quais são os cenários no Brasil que o aborto é permitido? Gente, em casos de estupro, então tendo todos aqueles termos, né, finalizando com o consentimento da paciente, o segundo momento que o aborto é permitido no Brasil é risco de vida materno. Então, quando existe um risco dessa paciente morrer por estar grávida, é aqueles casos, né, que a paciente ela tem, por exemplo, uma cardiopatia muito grave, que a própria fisiologia da gestação faz com que essa cardiopatia potencialize o risco dela morrer, então essa paciente tem direito também de interromper a gestação. Nesses casos tem que ter laudo de 2 médicos, de preferência um obstetra, ginecologista e obstetra, e um especialista na área de base da doença da paciente. Nesse exemplo que eu dei para vocês é um cardiologista, por exemplo, e mais o consentimento dela. Então, laudo de 2 médicos mais o consentimento da paciente. E o terceiro cenário é a anencefalia. A anencefalia é quando tem ausência, né, do cérebro e da calota craniana. A anencefalia também é permitido o aborto no Brasil. O que tem que ter na anencefalia? Tem que ter também laudo de 2 médicos dizendo que viram o ultrassom e escrevendo, né, que no ultrassom tem ausência de parênquima cerebral identificável e de calota craniana, e tem que anexar 2 fotos do ultrassom nesse mesmo laudo. Preferentemente, então, as fotos elas têm que ser uma em corte sagital e outra em corte transversal. Então, coloca ali, anexa essas 2 fotos, corte sagital e corte transversal do ultrassom, mais o laudo de 2 médicos, e ela também precisa consentir. Então, nesses 3 cenários, o aborto é permitido no Brasil. Ok?
Então, gente, finalizo aí a minha mensagem dizendo que chega, né? Acho que a nossa sociedade já está exausta, já está cansada, né? Dessa violência crônica contra as mulheres. E não é só a violência sexual, né? A gente tem também vários tipos de violência, violência psicológica, violência patrimonial. Então chega, né? Eu acho que é o momento mesmo da gente falar sobre isso. Acho que, às vezes, alguns alunos homens me perguntam, tá, mas a gente, o homem, o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode mudar muito. A gente frequenta barbearia, a gente vai no estádio de futebol, a gente tem que falar sobre isso também. É importante a gente falar sobre isso também, né? Porque conversando sobre isso, a gente consegue ter aí uma sociedade mais firme, mais coesa, com um direito de igualdades para homens e mulheres. Eu acho que a gente só vai conseguir construir, né, se a gente realmente falar sobre isso, se a gente tocar nesse ponto e mudar a cabeça das pessoas em relação àqueles pensamentos que já estão arraigados aí há tantos anos aí na nossa sociedade. Preste atenção então na mensagem aqui. O que você acha assim que a gente podia dizer para os médicos, né, então, que estão nessa preparação, né, como é que você acha que as vítimas se sentiriam acolhidas, né, gostariam que fosse o atendimento médico? Olha, o que eu poderia dizer para os médicos, e daí já me emocionei, né, é o que eu falo para qualquer ser humano. Você é um ser humano. Ninguém é especialista em estupro. Mas se você está ali, é você a âncora que pode salvar essa pessoa. Você pode salvar essa pessoa, dando um pouquinho de suporte emocional. Tem um relato muito incrível na internet de uma moça que ela fala que ela foi estuprada quando ela era pequena pelo zelador do prédio. Ela devia ter, sei lá, seus 7, 8 anos. E aí ela falou com a família, foi atendida rapidamente, né? O pai dela foi lá, levaram o cara na delegacia, foi uma coisa. E ela trabalhou assim na terapia, ela falou, como é que eu não tenho um trauma, né? Aí a terapeuta falou para ela, porque você foi acolhida. Porque essas mulheres, essas 500 mil mulheres estupradas todo ano, elas vão ter que trabalhar no dia seguinte, gente. Elas vão ter que criar o filho delas. Elas trabalham com você, a tua colega, ela tá do teu lado, segurando esse nó. E ninguém fala disso. E aí ela vai se sentir isolada, sozinha. Então, se você é médico, ainda que tem um respeito natural da gente por médicos, a gente tem uma admiração, a gente acredita. Já existe uma vontade, eu tenho certeza que se ela tá na sua frente, ela tá com uma vontade incrível de ser acolhida. Uhum. Incrível. Então, se você é um ser humano e tá encarnado, eu falo, só não pode ajudar quem tá desencarnado, mas se você tá aqui, você precisa se conectar com essa responsabilidade. Você fala, sou eu. Qualquer pessoa que dê um alento para uma vítima faz a diferença na vida dela. Então é isso, gente. Eu acho que assim, ó, eu acho importante a gente trazer isso para vocês realmente dessa forma mais intensa, dessa forma que foi tão bonita, tão visceral, né? Assim, acho que realmente é fundamental que a gente traga isso para que a gente consiga construir aí uma sociedade melhor. Quais são os termos necessários, então, para a interrupção legal da gestação no Brasil? Vamos lá, pode falar. Em vítima de estupro, vamos lá. Cada termo aumenta 3 vezes a responsabilidade em consentir. Então, tem que ter o quê? Termo de relato circunstanciado, parecer técnico, isso. Depois, termo de aprovação, que tem que ser assinado por 3, beleza. Termo de responsabilidade e, por último, termo de consentimento. Entendido? Ficou claro? Perfeito, gente. Me despeço, então, dizendo que precisamos... Devemos falar muito aí sobre esse assunto. Provoco vocês aí para buscar coisas, para buscar referências, para que realmente a gente fale muito sobre essa problemática, que eu acho que é desse jeito que a gente vai conseguir construir um mundo melhor e deixar um mundo melhor também para os nossos filhos. Muito obrigado.